Bom, então, gente, primeiro dois avisos. Um, que a gente vai falar hoje, então o tema seria a tradição mística no catolicismo e no protestantismo. Porque alguém levantou a questão lá de que, não, na ortodoxia existe uma linhagem bem clara de mestre e discípulo e, bom, sei lá. Depois a gente comenta isso aí. Então, duas notas, duas advertências logo de cara, antes da gente começar a aula. A primeira advertência. O que a gente vai falar sobre a tradição mística, né, no catolicismo e no protestantismo é, primeiro, ela existe, está viva e bem, tá? Ao contrário do que muitas pessoas pensam. Mas a gente não tem nenhuma prova disso. A gente não tem nenhuma prova disso pela própria natureza dela. A forma natural dela é difícil de provar. Quer dizer, é algo que você tem que encontrar no ambiente da igreja. Para você testemunhar que está vivo. Segundo, eu não sou um historiador da mística. Quer dizer, eu não poderia delinear exatamente quais são os indícios históricos de que há uma tradição contínua. Tá? Os indícios que eu tenho não são de tipo histórico. Eles derivam, dos meus encontros pessoais com místicos nessas tradições. 2, de perceber que, olha só, existe um sabor comum no que eles falam, no jeito deles encararem a vida, e daí com autores que você vê, no século tal tinha esse autor, olha só, isso aqui tinha o mesmo sabor. 200 anos antes tinha aquele outro cara, tem o mesmo sabor. Tá? Isso é muito importante de explicar. As pessoas pensam muito que a continuidade de uma tradição mística é de tipo fundamentalmente doutrinal. Senão um fala exatamente a mesma coisa, dá o mesmo ensinamento formal em cada geração. E não funciona assim. Tá? A segunda coisa, que naturalmente, olha só, a gente vai falar da tradição mística no catolicismo e no protestantismo. Portanto, não estamos falando do ponto de vista católico ou protestante ou ortodoxo. Não temos procuração de nenhuma igreja. E não vamos agir como se tivéssemos. Tá? Então, se alguém espera que eu vou falar da tradição protestante, mostrar o quanto ela é melhor do que a católica, ou que eu vou falar da sã doutrina católica e o quanto ela é melhor do que a ortodoxa ou a protestante, perca as esperanças. Isso não vai acontecer. Pede para ele repetir agora. Peraí. Opa, o que quer repetir aí? Olha só, se tem uma coisa que a experiência, pelo menos a experiência trapista no século XX, e já a experiência jesuíta nos séculos anteriores, deveria ter deixado bem claro para quem tem interesse nesse assunto, é que existe uma grande conformidade na vida mística de qualquer grande religião. Então, assim, o século XX viu algumas dezenas de trapistas, testemunhou algumas dezenas de trapistas que passaram anos em mosteiro budista, em Zawiya Sufi, em Ashram Hindu, e todos eles falaram, olha, quando a gente vai discutir a doutrina, a gente não tem nenhum acordo, não tem nenhum pé de acordo entre uma religião e outra. Tá? No entanto, a familiaridade que a gente sente
na ambiência com místicos de outras religiões é tremenda. Um trapista do século XX, não o Thomas Merton, que passou por essa experiência de passar anos em mosteiro zen budista, e não vou dizer o nome porque é uma pessoa anônima que não tem. Ele falou, olha, tinha vários momentos lá em que eu precisava fazer um esforço consciente para lembrar que eu não estava no meu mosteiro, estava num mosteiro budista, porque é tudo igualzinho. Esse negócio de vida mística é igualzinho em todo lugar. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai tentar explicar isso. Em que consiste a vida mística? Assim, o que é a raiz dela? E explicar que, olha, isso aí existe no catolicismo, existe no protestantismo, e o pessoal que pensa que não, assim, embora dê impressão muitas vezes, tá? O que é isso aqui que apareceu aqui? Vai saber, não sei o que é. Não sei, é um camera capture. Bom, vou usar um desativar. Tá, eu apertei um botão aqui e, sei lá, vocês sumiram. Ficou só um ICLS na minha frente. Eita. E agora? O senhor tá me Agora vendo? fez aparecer. Opa, Tá me vendo aí? tô vendo. Tá ótimo. Agora tô vendo todo mundo de novo. Então a gente não vai falar, tá, não, do que é específico. Enfatizar. Hoje em dia existe uma moda muito grande, assim, muito, mas muito grande mesmo. Tá? Sei lá, uma coisa que é resquício do século XVIII, de protestante ficar enfatizando a diferença que tem entre ele e o católico e o ortodoxo. Católico ficar enfatizando a diferença que tem entre ele e o evangélico e o ortodoxo. E o ortodoxo, a diferença que tem entre ele e o católico e o protestante. Eu já acho que no campo doutrinal e moral, isso é bobagem. Eu já acho que no campo doutrinal e moral as diferenças são pequenas entre essas três grandes denominações. Tá? Elas podem ser cruciais e podem até ser irreconciliáveis mesmo. Mas elas são pequenas. O núcleo é o mesmo para todos. No campo da vida mística, isso aí é assim, é só quem fala que é muito diferente, não, a mística é especificamente católica, ela tem essa e essa característica, que é não sei o que, não sei o que lá. Olha só, essa aí é bobagem. Isso aí é uma coisa que, se o sujeito fica insistindo muito nisso, ele acaba virando uma caricatura dele mesmo. Então, o evangélico vira uma caricatura de evangélico, o católico vira uma caricatura de católico, o ortodoxo vira uma caricatura de ortodoxo. Por quê? Porque a caricatura é extremamente diferente do outro. Outra coisa, então, é o sujeito dizer que não existe uma vida mística plena assim, na denominação do outro. Outro dia mesmo postaram lá no Facebook um texto de um bispo ortodoxo e ele explicando lá, não, porque aqui na igreja ortodoxa existe uma teologia terapêutica ligada à mística e tal, e no catolicismo, do protestantismo não tem nada disso. Olha, meu filho, você só pensa que não tem nada disso, de duas uma. Ou você realmente nunca leu nada dos santos e dos místicos católicos e protestantes, tá? E aí você simplesmente ignora, e nesse caso é injusto você dar uma opinião sobre eles porque você ignora.
Ou você leu o que eles estavam falando e não entendeu, o que indica que você não entendeu a própria mística ortodoxa, só entendeu ela pelos seus sinais exteriores. Tá? Então a gente não vai aqui realmente. Se tem um terreno no qual isso é realmente descabido, quer dizer, um terreno em que é realmente descabido enfatizar as diferenças entre denominações, que são diferenças doutrinais e morais e disciplinares, não tem um terreno em que isso é mais descabido do que a mística, que é o terreno da vivência interior. Então, já saibam. Eu nem quero saber de que igreja cada um é. Porque eu não vou defendê-la à custa das outras duas. Tá? No campo da mística, as convergências são muito maiores do que no campo da religião em geral. Tá? Então, esses são os dois avisos logo de começo. Um aviso que seria importante também é que, olha só, esse negócio de mística é um negócio difícil de falar. É um negócio difícil de explicar. Grande parte dos problemas dos místicos dos últimos séculos foi justamente ter sido mal entendido pelas pessoas em torno e perseguido por elas. Tá? Se vocês observarem nos últimos 1000 ou 500 anos, tanto na ortodoxia, quanto no catolicismo, quanto no protestantismo, os místicos se tornaram cada vez mais discretos, tá? E calados. Eles não falam em público, eles não escrevem, tá? Eles nem fazem milagre, porque você faz milagre e começa a criar fama de santo, e aí as pessoas começam a bater em você. As pessoas da igreja, as pessoas da sua igreja. Tá? Isso tem acontecido sistematicamente com os santos de todas as igrejas. Então, assim, é muito difícil falar disso. Por quê? Porque, olha só, como você está falando da vivência que eles têm de Deus, da experiência direta, imediata que eles têm de Deus, tá? E Deus é muito diferente das coisas que a gente está acostumado a entender. Não é fácil se expressar acerca daquilo. Então as expressões deles são imprecisas, embora elas não sejam realmente confusas. Elas nunca são confusas no seu plano real. Quer dizer, quando elas são proferidas, elas, e para o público para quem elas são proferidas, as expressões dos místicos são muito claras. Elas são até claras demais. Certo? Então, para explicar o que a gente quer dizer com claras demais, vamos desfazer um mito. Que talvez eu até tenha dado uma pequena contribuição para criar numa aula sobre São José de Cupertino. Quer dizer, o mito da burrice dos santos. Vou explicar uma coisa para vocês. Esse negócio de vida mística tem um pré-requisito. E esse pré-requisito se chama inteligência. Para buscar a vida mística é preciso ser inteligente. Veja bem. Hoje em dia, se vocês repararem na língua portuguesa, para a gente falar da ausência de inteligência, a gente usa só duas palavras: burro e ignorante. Burrice e ignorância. Mas a gente tem um leque bem mais amplo de palavras para explicar as diversas modalidades de ausência de inteligência, falta de inteligência.
Não é isso? Tem o burro, tem o obtuso, tem o estulto, tem o insensato, tem o nécio, tem o iletrado. Cada uma dessas palavras, é claro que ela pode ser usada, às vezes, como sinônimo da outra ou como equivalente da outra. Mas cada uma dessas palavras surge para enfatizar um aspecto do que é a ausência de inteligência. E quando a gente fala que a primeira qualificação necessária para a vida mística, e, portanto, até para estudar o que é um místico, é a inteligência, a gente tem que explicar exatamente o que a gente quer dizer com inteligência. A gente está usando inteligência aqui no sentido mais original da palavra. Tá? Inteligência é uma clara intuição dos princípios. Isso aí é requerido para a vida mística. Uma inteligência pode ser naturalmente obtusa. Por que a gente fala obtusa? É que nem um ângulo obtuso. Imagina que você tem aqui uma coisa que tem um ângulo obtuso. E você tenta penetrar as coisas com ela. O sujeito obtuso é o contrário do sujeito que tem a inteligência aguda, que penetra fácil nas coisas. Tá? No entanto, olha só, a obtusidade da inteligência não é necessariamente um obstáculo para a vida mística. Por quê? Porque a obtusidade da inteligência raramente é universal. Raramente ela se estende a todos os domínios da vida humana. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do sujeito obtuso. São José de Cupertino. São José de Cupertino, quando ele abria o Tratado de Teologia, a inteligência dele batia no livro. Por quê? Porque ela era obtusa. Quando ele abria a Bíblia para estudar, a inteligência dele batia. Deu para entender? O que a gente quer dizer com inteligência obtusa? O sujeito está lá tentando entender, fazendo o esforço. E bate como uma coisa obtusa, como um ângulo obtuso tentando cortar algo. Mas, por exemplo, quando ele ia cuidar das ovelhinhas, o contrário acontecia. Ele claramente discernia do que elas precisavam, o que era bom para elas, o que era mal para elas, o que fazer em cada momento. Deu para perceber? Ali a inteligência dele não era obtusa. Não é que ele só gostava das ovelhinhas. Não, ele gostava de todos os seres vivos. Ele gostava muito mais dos monstros do que das ovelhinhas. Mas ele as entendia melhor do que ele entendia as outras coisas. Tá clara essa diferença? É sempre, então entenda isso, é sempre a acuidade, a agudeza da inteligência que é o ponto de partida da vida mística. Mesmo quando essa acuidade só se estende a um pequeno campo. Tá? O segundo caso é o caso da pessoa burra. A pessoa burra, a burrice, desqualifica imediatamente para a vida mística. Por quê? Por que a gente chama um tipo de ausência da inteligência de burrice? Só pode entender isso quem olhar um burro. Um burro, eu digo o animal, não uma pessoa burra. O animal burro, ele não se caracteriza pela obtusidade. Ele não é tapado. Ele se caracteriza pela teimosia, pela obstinação.
pessoa burra é aquela que é teimosamente apegada a seus preconceitos, cacuetes mentais e opiniões. Quando você vai explicar uma coisa para ela, ela retorna com um cacuete. Ela não está tentando entender o que você está falando. Deu para perceber o quanto isso é diferente da obtusidade? A burrice é um obstáculo para o funcionamento da inteligência. Mas a burrice é um obstáculo habitual, não um obstáculo natural, como a obtusidade. Quer dizer, é algo que o sujeito se acostumou a fazer. Tá claro isso aí? Então vamos lá, olha só. Existem pessoas que são naturalmente inteligentes. A inteligência delas é aguda para muitas direções, sem ninguém ter ensinado isso para elas. Tá? Existem pessoas que emburreceram, que ficaram burras. Porque está cheio de cacuetes mentais. Para a pessoa que tem cacuetes mentais, ela tem que entender o seguinte: olha, meu filho, você está completamente desqualificado para a vida mística. Você precisa passar um longo período de educação. Educação de tipo filosófico. Você precisa adquirir cultura. Para pouco a pouco você ir se libertando desses cacuetes. Observem bem agora, na história dos místicos, em todas as religiões, você vai ver que se destacam entre os grandes místicos dois tipos de pessoas. Pessoas naturalmente inteligentes e que descobriram a vida mística na juventude, como, por exemplo, Santo Antão. E pessoas naturalmente inteligentes que tiveram grande cultura, se libertaram dos preconceitos do seu tempo, elas receberam uma educação, se libertaram dos preconceitos do seu tempo, e aí encontraram a vida mística. Todos os grandes místicos entram nessas duas categorias. Tá? Nenhum deles, dos grandes místicos, era uma pessoa obtusa. Muito menos uma pessoa burra. Tá? Outra coisa, outro mito que tem hoje em dia, muito comum, tá? Derivado dos últimos séculos, tá? É achar que, não, mas não é a inteligência que importa, o que importa é o amor. Filho, eu vou dizer uma coisa, você está entendendo o amor cristão, o amor bíblico, a caridade que Jesus Cristo fala, de maneira completamente errônea e completamente diferente da tradição cristã, seja ela ortodoxa, católica ou protestante. O amor de que o Cristo fala é o sinal evidente de que você obteve um progresso espiritual. Deu para entender? Ele é o efeito da ascensão espiritual e não o motor dela. É evidente que esse efeito pode ser usado para acelerar ela. E deve ser usado para isso. E os santos, evidentemente, usavam para isso. Mas, veja bem, ele é um sinal, ele é um selo. O amor é um selo da santidade. E vocês querem saber a diferença entre, na prática, quando vocês conversarem com outros amigos cristãos, a diferença entre um sujeito que está falando do amor mesmo e um sujeito que está falando da babaquice?
Eu vou explicar para vocês a diferença. Tá? Os místicos, os santos, as pessoas espirituais, elas falam do objeto amado. Os babacas falam: ai, eu amo tanto Jesus Cristo, eu sou apaixonado por São João da Cruz, eu amo... Meu filho, eu não quero saber o que você sente, não me interessa o que você sente. Seus sentimentos, essa exposição pornográfica dos seus sentimentos, não me eleva espiritualmente. Isso é pornografia emocional. Geralmente, há um forte tom. Se é um homem falando, há um forte tom de boiolice. Se é uma mulher falando, há um forte tom de histeria. Os santos, eles falam da coisa que eles amam. Eles não ficam falando, eu amo Jesus Cristo. Eles ficam falando, olha como Jesus Cristo nos salvou, como ele fez isso, como ele fez aquilo, como ele é assim. Você entendeu? Então, assim, ó, isso aí não é um critério absoluto. É um conselho prático. Não confundam um conselho prático com um princípio metafísico. Hã? Cria sensibilidade. Percebe onde você tem que ter inteligência? A inteligência, ela capta espontaneamente. Caramba, esse cara está falando de Deus. Caramba, aquele outro ali, ele está falando do umbigo dele. Ela pressente isso. Esta inteligência é que é necessária para qualquer tipo de vida espiritual. Se você não tem essa sensibilidade imediata, você precisa de cultura filosófica. Não é brincadeira. Não existe outro método para adquirir isso. Uma vez que a mente ficou embotada, que o sujeito ficou emburrecido, de tal modo que os princípios evidentes não são mais evidentes, evidentes na prática. É assim, quando você conversa com uma pessoa, não, esse cara está falando de Deus. Esse outro aqui está falando do umbigo dele. Isso é discernimento. Se você não discerne isso na prática, não, sua inteligência está um pouco embotada. Não é nas doutrinas, é no ato das pessoas, o ato real de conversar com as pessoas, ouvir elas falarem. Tá? Porque olha só, existe um segundo aspecto da inteligência, que é a inteligência analítica, a capacidade de analisar uma experiência e expressá-la em termos fundamentalmente racionais, que, olha só, essa não é muito necessária na vida mística, e é assim, alguns tinham, outros não tinham. Parece que é mais ou menos indiferente. Tem místicos que são assim, eles atiram uma flecha e não liga para a segunda, se a segunda não tem nada a ver com a primeira. E tem outros que são capazes de não, um longo discurso racional. Isso aí, olha só, isso aí não é muito importante para a vida mística. Isso se torna importante quando a sua inteligência se embotou de tal modo que você precisa que alguém analise as coisas para você recuperar o pressentimento dos princípios. E aí você é um pouco treinado no raciocínio analítico, na inteligência analítica. Mas o propósito dessa análise era recuperar em você a inteligência. Essa é a diferença, toda a diferença entre um sujeito que ensina filosofia para você ficar mais inteligente e o sujeito que ensina filosofia para você fazer um raciocínio bonito sobre alguma coisa que você não entende. Tá claro isso aí? Quer dizer, uma vez perdido o pressentimento dos princípios, até hoje não inventaram nada melhor do que a educação filosófica para o sujeito recuperar.
Né? Sócrates foi um presente de Deus para a humanidade, porque ele trouxe isso. Eu não sei se Deus deu para ele como uma revelação ou como... Não, ele inseriu no organismo dele, mas é um fato. Tanto é um fato que ele acabou influenciando todas as religiões. Quer dizer, todas as religiões, quando começaram a perceber, não, olha, o pessoal está ficando burro. E não adianta a gente falar para eles da vida espiritual, porque o sujeito burro é incapaz de vida espiritual. Não é que as pessoas começaram a nascer mais obtusas. É que elas ficam burras. Tá claro isso aí? Então lembrem-se disso. Burrice é uma palavra que nunca deve ser aplicada aos santos. Obtusidade, há alguns, realmente, alguns deles eram obtusos. Mas sempre lembrando que essa obtusidade não é universal. Teve algum campo, alguma área do real sobre a qual a inteligência dele se exercia livremente. E ele usou aquela atividade como base da vida mística. Isso indica uma coisa muito importante. Que, olha só, a vida mística não é apanágio de nenhuma profissão. Aquele cuja inteligência se exerce profundamente sobre qualquer ofício ou qualquer arte, pode tirar proveito disso para a vida mística. Tá? Pode ser a arte de cuidar das ovelhinhas, pode ser a arte de fazer sapato, pode ser a arte de fazer casas, qualquer arte. Tá claro isso aí? Essa inteligência, quer dizer, o pressentimento dos princípios, é a pérola de que o Cristo falava. Que quando você encontra, você tem que vender tudo que você tem para comprar o terreno em que ela está. Olha só que interessante. Você vende tudo que você tem para comprar o terreno em que ela está. O terreno em que ela está é a tua alma. E o que você tem é o seu tempo. Se tem uma coisa que caracteriza os santos e os místicos, é o quanto esse negócio ocupava o tempo deles. É a dedicação integral. A dedicação integral para fazer toda a alma está centrada nessa pérola. Alguma dúvida até agora? Isso quer dizer que, olha só, a vida mística começa antes da vida religiosa. A vida mística começa quando o sujeito percebe: existe verdade, existe bondade e existe beleza. A vida mística começa quando o sujeito se pergunta: por que a beleza me alegra?
Porque a bondade me torna reverente. Porque a verdade me ilumina. Então ela começa com a captação de alguma beleza, de alguma bondade ou de alguma verdade. Tá claro isso aí? Em qualquer campo. Então a primeira coisa que o sujeito tem que fazer, se ele quer entender de vida mística, não é começar a amar a igreja, amar Jesus Cristo, amar. É ver o seguinte: quais são os elementos de verdade, bondade e beleza que eu percebo ao redor de mim? Quando uma coisa bela me alegra? Quando uma coisa boa, uma ação boa, uma pessoa boa me torna reverente ou gera admiração em mim? O que é que vibra dentro de mim quando isso aparece fora de mim? O que é que ressoa? Aí vale também vocês fazerem essa experiência. Que nem ele falou, ó, tá, quer saber o que é burro? Vai olhar um burro. Quer saber o que é obtuso? Pensa no ângulo obtuso, você tentando cortar uma coisa obtusa. A linguagem humana é um tremendo instrumento, mas a gente tem que usar ela adequadamente. Então, se você pegar, colocar duas cordas iguais, ou um violão na frente do outro e afinar as duas cordas no mesmo tom, e você vibrar uma corda perto da outra, a outra começa a vibrar também. Quando a gente vê uma coisa bela, quando a gente vê uma beleza, quando a gente vê a bondade, quando a gente entende uma verdade, algo em nós vibra no mesmo tom. Algo que a gente não sabe o que é, nem exatamente onde está. E é natural a gente não saber. E não é burrice ou obtusidade não saber. Ela está enterrada, a inteligência está enterrada. Não é um defeito pessoal não saber. Faz parte da condição humana. Tá? Os santos, os místicos, você olha a vida dos grandes místicos, você vai ver que é o seguinte: o sujeito tinha, até ele descobrir a vida mística propriamente dita, ele tinha alimentado, acalentado essas experiências nele. A experiência da beleza, da alegria na beleza, da reverência ao bem, e da luminosidade da verdade. É assim, isso aí não é assim, não, da verdade metafísica de Deus, a beleza do céu e de Deus. Não, para. É das suas experiências reais de verdade, bondade e beleza. Em vários momentos na sua vida, você viu alguém fez uma coisa boa para você, e você sentiu reverência e admiração. Ou você viu alguém fazendo uma coisa boa para alguém, e você se encheu de reverência e admiração. Você viu alguma beleza e ela te encheu de alegria. Você entendeu alguma coisa e viu como a verdade é diferente da ignorância.
Deu para entender? Então, a primeira coisa que impulsiona alguém para a vida espiritual, para a vida mística, tá? é nutrir essas experiências. Em algum momento, a pessoa que nutre essas experiências, em algum momento ela se dá conta de que existe algo na realidade que é o foco, a raiz, o centro de onde sai toda a verdade, toda a bondade, toda a beleza. Esse algo é Deus. Deu para entender? Isso pode acontecer com uma pessoa quando ela aprende a somar. E ela... Como é diferente saber de não saber. Quando ela percebe a beleza do outro sexo na adolescência pela primeira vez. Como tinha algo de profundo, imenso e maravilhoso nisso que eu nunca tinha visto. Entendeu? É qualquer experiência de beleza, alegrar-se na beleza, reverenciar e admirar a bondade. E discernir a verdade. Isso aí, apegar-se, amar essas experiências e pressentir que é nelas que se encontra o sentido da vida, é a primeira qualificação necessária para uma vida mística. Tá? Já saibam disso. Não é o sujeito ser igrejeiro. Tá? Observa os santos e já vai ver que alguns eram igrejeiros antes de ficar santo. Desde o comecinho, lá desde a juventude. Outros não. Outros gostavam só assim. Ah, não, na juventude eu só gostava de cantar. Na juventude eu só gostava de estudar. De entender. Deu para perceber? Então, olha só. Existe uma tendência de confundir, né? Santidade, vida espiritual, vida mística, com ser igrejeiro. E quando eu falo igrejeiro, isso é uma característica principalmente católica. Tá? Principalmente. Depois a gente fala da característica do evangélico e do ortodoxo, porque eles também têm a deles. Eles também têm a deles para ouvir. Porque católico, ele pensa assim, olha, os sacramentos têm graça santificante. Então, quanto mais sacramentos eu tiver, mais santo eu vou ficar. Então, se eu vou na missa uma vez por semana, eu fico um pouco santo. Se eu for 2 vezes, eu vou ficar 2 vezes mais rápido. Se eu for 7 vezes, eu vou ficar 7 vezes mais rápido. É uma espécie de mistura subconsciente da fé na graça santificante com uma cosmovisão quantitativa materialista. Tipo, graça santificante é uma vitamina. Quanto mais você toma, mais forte você fica. De maneira que ele tende a confundir a espiritualidade com atividade litúrgica ou paralitúrgica. Ficar mais santo é ir mais na igreja, até o ponto de ficar na igreja. Todo católico se sente um pouco culpado de não ter entrado num mosteiro. Por quê? Porque entrar no mosteiro é um jeito de viver uma vida litúrgica 24 horas por dia.
E aí você só pode ficar santo. É lógico. Imagina, o cara tá injetando graça santificante na veia. Tá? Isso é um erro muito comum. Tá? Especialmente do recém-convertido, o cara que voltou para a igreja agora. Daí ele faz isso, o que acontece? Ele faz isso uns meses ou uns anos, e ele não fica mais santo. Ele vê que ele é a mesma porcaria de quando antes de ele entrar. Ah, melhorou um pouquinho, mas não ficou mais santo mesmo. Aí isso aí desperta uma crise nele. Ele começa ou a duvidar da eficácia dos sacramentos. Não, acho que não sei se tem graça santificante, acho que não é bem assim, ou não sei se o sacramento é válido, de repente é porque o sedivacantismo está certo. O cara começa ou a duvidar da doutrina, por causa de um engano mental dele, uma confusão mental dele. Ou a entrar numa profunda crise de depressão, porque agora é tarde demais para ele ir para um mosteiro, porque ele já está casado, já tem filho. E é porque assim, não, é porque eu devia ter feito isso e eu não fiz, eu não fui servir a Deus porque eu amava o mundo. Tá? Ele tem essa tendência a confundir. Tá? Tanto que assim, olha só, apesar de tudo que acontece na Igreja Católica ainda hoje, o católico em geral, ele tem o mais elevado índice de devoção durante a liturgia de todas as comunidades cristãs. Ele é o mais reverente, ele é o mais concentrado. Se você tem dúvida, se você é católico e tem dúvida, frequenta umas igrejas protestantes e umas igrejas ortodoxas para você ver. Porque o protestante e o ortodoxo eles são um pouco diferentes. Tá? O ortodoxo ele tem uma visão bem diferente do católico. O engano dele não é litúrgico. O engano dele é canônico. Assim, olha só. Na igreja ortodoxa, existem cânones para quase tudo. Como você deve rezar quando você acorda? Como você deve jejuar cada dia? Como você deve tratar sua esposa? Como você deve rezar pela saúde dos seus filhos? Para tudo tem um cânone, que é uma indicação de como os santos fizeram ou como eles aconselharam em algum momento. Então o ortodoxo ele tende não a ver como o católico a santidade como litúrgica, mas como canônica. Então assim, entre um ortodoxo e outro é assim, quantas disciplinas você segue? Eu sigo 225. Você segue apenas 128. Você não está tão santo quanto eu. Tá? Olha, veja bem que a gente está falando dos defeitos que dificultam para o cara em cada comunidade aí ficar mais santo. Não é que todo católico é ruim ou todo ortodoxo é ruim. Tá? Não pensem isso. Já o protestante, o evangélico, ele não é nem litúrgico nem canônico. Ele é bíblico. É assim, não. Quanto você está santo? Você tem que ler a Bíblia até você achar coisa que você não estava fazendo igual a Bíblia, que agora você tem que fazer e transformar numa causa social. Você tem que fazer e proclamar para os outros fazerem também. É assim, para ele, é assim, o que falta na sua vida é Bíblia. Olha, tá todo mundo, tá certo. Sempre falta Bíblia, sempre falta liturgia e sempre faltam cânones corretos na nossa ação. O católico e o protestante sofrem muito, na verdade, no mundo, por falta de cânones. Tá? O ortodoxo não tem essa liberdade, espontaneidade bíblica do evangélico. Tá? Cada um deles, na verdade, sofre por ter enfatizado demais um elemento ao invés dos outros. Quanto mais o sujeito enfatiza isso aí, menos cristão ele fica e mais idiota ele fica. Tá? Veja bem, eu vou explicar uma coisa para vocês. É este exagero
É o sujeito exagerar o traço da denominação cristã que ele pertence, que gera um certo ranço em ambientes religiosos. Na igreja evangélica, o cara mais rançoso é o cara que mais fica citando a Bíblia. Na igreja católica, o cara mais rançoso é o cara que mais participa de liturgia. E ele participa da liturgia, e ele varre a igreja, e ele ajuda e no ambiente ortodoxo, o cara mais rançoso é o cara que mais cumpre o cânone, mais disciplinado. Tá? Eu vou dizer para vocês, olha, isso aí, eu estou falando isso para vocês, não para vocês criticarem outras pessoas, mas se você é católico, observe em você se não tem esse traço. Se você é ortodoxo, observe em você se não tem esse traço. Se você é protestante, observe em você se não tem esse traço. Se livra dele e deixa que os outros cuidam dos outros. Não confunda, não cometa essa confusão. Saiba que o que vai te dar santidade, vida mística, é Deus. Mas Deus, ele vai agir na sua inteligência. Que é a sensibilidade de alegrar-se com a beleza e se perguntar, por que a beleza nos alegra? Da onde ela vem? O que se alegra em mim quando eu a vejo? E o mesmo com relação à bondade e à verdade. Você entendeu? Com o tempo, você sendo cristão, você vai se tornando naturalmente, se você se preocupar com isso, com o tempo você sendo cristão, você vai se tornar uma pessoa mais bíblica, mais litúrgica e mais disciplinada. Porque alimentar esse pressentimento vai te aproximar de Deus, que é a fonte da verdade, da bondade e da beleza. Vai atrair você na direção dele. Você entendeu? Tá? Então, é muito importante não pensar que é o seguinte, não, para ser santo não precisa estudar, basta a fé. Fé em quê? Aquele que não entende o símbolo da fé, não tem fé em porcaria nenhuma. Não tem fé em nada. Você acha que repetição de palavra é fé? Você está louco. Fé consiste em, com essa inteligência intuitiva, unir essa inteligência intuitiva à fonte do dogma, transcendendo a necessidade de uma análise do conteúdo do dogma. Você entendeu? Fé é o sujeito quando fala, olha, quando eu vou analisar esse negócio aí, eu não sei o que é, cara. Deus é 3 e 1, Jesus Cristo tem 2. Isso aí, cara, olha, não dá para analisar. Não há análise que chegue. Mas você vai na fonte do dogma. Tá? Um dos maiores místicos católicos do século XVIII falou o seguinte, olha, quando um homem tem sede, ele não lê um tratado sobre desidratação. Ele vai lá e bebe água. Então, se ficar tratado, analisando o dogma, realmente, não, meu filho, isso não vai deixar ninguém mais santo. Mas beber da fonte do dogma vai fazer o seu coração falar, cara, esse dogma é verdadeiro. Porque quando eu ouço ele, o meu coração vibra no mesmo tom.
Deu para entender? Isso não é uma coisa sentimental. Aliás, esse negócio, saibam, esse negócio de que a religião é coisa sentimental, tá? Isso aí, sei lá, foi inventado pelo diabo. Foi o diabo que inventou isso aí. Tá? Que a inteligência é para a ciência e a religião é para o sentimento. Primeiro, a inteligência não é para a ciência porcaria nenhuma. A inteligência é para Deus. E o sentimento? Cara, o sentimento é para o hambúrguer. O sentimento é para o seu cachorro de estimação. O que todos os santos sempre criticaram, né? É o quê? É a inflação mental da ciência. Ciência significa justamente análise. Não é inteligência intuitiva, tá? É inteligência analítica. E eles diziam, olha, você procurar ciências aí, ciências e ciências, só por ciências, só para desdobrar, só para ampliar a sua capacidade analítica, tá? É inflar a sua mente como um balão. E isso vai te afastar de Deus. Porque você vai ficar distraído. Eles falavam o seguinte, olha só, você tem que procurar o conhecimento com 2 propósitos. Existem apenas 2 propósitos para buscar o conhecimento. Tá, tem um terceiro, mas o terceiro é secundário, que é o terapêutico. Assim, putz, grila. No Brasil está todo mundo burro. Não é que está todo mundo obtuso. Tem uma parcela da população obtusa, naturalmente. Todos os povos têm. Mas no Brasil está todo mundo burro. Não, então vocês têm que estudar aqui filosofia para vocês aprenderem a ficar inteligente de novo. É sério, para libertar um pouco a inteligência, para poder voltar a se alegrar com a beleza, a reverenciar a bondade e a discernir a verdade. Tá? Esse é o propósito terapêutico. Tá? Mas, e para o sujeito que está curado? Para o sujeito que está curado, olha, existem 2 propósitos para buscar conhecimento. Um deles é que o sujeito percebe na vida dele, caramba, onde eu percebo mais claramente esse negócio aí que você está falando? No discernimento da verdade eu percebo a presença de uma realidade infinita. Opa! Isso aí então é muito importante para você buscar conhecimento. Segundo, tem conhecimentos aqui que eu posso usar para ajudar a minha família e ajudar o vizinho. Por exemplo, para ter uma profissão. E daí as pessoas aprendem a fazer sapato ou aprendem a fazer carro. E aí a gente se sustenta. E olha só, todo mundo vive melhor com isso. Você entendeu? Só tem 2 propósitos para obter conhecimento. Quando você começa a aprender isso, você começa a entender do que o Cristo estava falando quando ele fala, olha, de amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo com a si mesmo. Para você amar Deus, primeiro você tem que achar Ele. E eu vou dizer onde você vai achar. Você vai achar no discernimento da verdade, na reverência à bondade, tá? E no alegrar-se com a beleza. É aí que você acha Ele. É aí que Ele está. Aí quando você começa a prezar isso acima de tudo, você começa a perceber, cara, isso aí tá num lugar, numa coisa, numa pessoa, num ser. Tem um ser que é a fonte disso. Sabe, hoje em dia a coisa mais comum do mundo, as pessoas chegarem, não, mas como a Deus se há tanto mal no mundo? Meu filho, essa é a pergunta mais emburrecedora que existe. Sabe por que é a pergunta mais emburrecedora que existe? Porque Deus não vai respondê-la para você.
É assim, esta é a pergunta que ele falou, não vou responder. Tá? Santo Antão passou 19 anos sob austeridades, tá? Numa caverna. Aí, depois de 19 anos, Deus abriu o teto da caverna e apareceu para ele e falou que ele era grande. E aí ele perguntou, meu Deus, deixa só uma perguntinha. Por que os justos sofrem e os injustos prosperam? Ele respondeu assim, Antão, eu sou Deus e o destino dos justos e dos injustos é meu trabalho. Você é só Antão e cuidar da tua alma é o teu trabalho. Eu cuido do meu, você cuida do teu. Aí, tá bom? Moral da história. Você pode passar 19 anos evitando Deus com a desculpa de que você não entende o mal no mundo. Ele não vai responder para você. Tá? Ou você pode passar 19 anos tentando se aproximar de Deus para ouvir essa mesma resposta da boca dele. Mas pelo menos você vai conhecer ele. Ele não vai saber do mal no mundo, mas você vai conhecer ele. Quer dizer, você vai conhecer o bem que há no mundo e para além do mundo. Percebe? Veja bem que a pergunta crucial dos santos e que leva eles à santidade e à vida mística é: por que há beleza no mundo? Por que há bem no mundo? Por que há verdade no mundo? Percebe? Se perguntar acerca do mal, como a gente falou, olha, você pode fazer isso a sua vida toda e usar isso como desculpa para não ter que se aproximar de Deus. Eu já vou dizer para você, você faz isso na esperança de que ele vai responder. Ele não vai responder. Quando você morrer, ele vai falar, você acha que tinha mal no mundo? Espera para ver o lugar onde eu vou te mandar agora. Aí você vai falar, puxa vida, como o mundo era bom. Quem procura, acha. Se você procura saber por que há beleza no mundo, por que há bem no mundo, por que há verdade no mundo, você acha. Se você quer saber por que há mal no mundo, você vai achar. Só que essa resposta está lá no inferno. Percebe? Essa pergunta só emburrece o ser humano. Tá? Essa pergunta só emburrece por quê? Porque olha só, você não pode saber acerca do mundo mais do que você pode saber acerca de você mesmo. E, em última análise, você não pode oferecer nenhuma resposta para a pergunta: por que você fez o mal num determinado momento? A única resposta é: eu falhei. Tem uma fissura em mim. Pedindo a garrafa de Coca-Cola. Você só pode dar essa resposta. Não é assim? Olhem para cada um de vocês, olhem para vocês mesmos. Por que você fez uma coisa má? Você pode inventar desculpa. Não, é porque o outro me provocou, é porque o outro era feio, é porque não sei o quê. Mas, em última análise, é porque tem uma fissura em você. É porque você não conseguiu segurar. E você não tem explicação para essa fissura.
Se você não tem explicação para essa fissura interior, como é que você espera encontrar explicação para as fissuras que há na existência cósmica? Você é louco! Então, o sujeito que faz a pergunta por que há mal no mundo, ele tem que se perguntar por que eu faço o mal? Porque se ele justifica o mal que ele faz, então está explicado que o mal do mundo também é justo. Deve ser justificado lá do ponto de vista do mundo. E aí, o que você está reclamando? Ou ele vai chegar à conclusão, eu não sei porque eu fiz o mal. Eu não aguentei. Eu não me dominei. E se você não consegue se dominar, por que você espera que o mundo se domine? Você não percebe que para você existir, tem que existir um mundo? E se você tem fissuras e o mundo é o seu berço, o mundo já tem pelo menos uma fissura, que é você. Percebe? Olha só, o que acontece é que a experiência do mal, o mal é tão contrário à natureza da alma. A gente sente aversão ao mal, que é fácil considerá-lo apenas do ponto de vista objetivo. O mal que há no mundo, lá, aí do lado de vocês. E é fácil esquecer, peraí, mas vamos considerá-lo agora do ponto de vista subjetivo. E o mal que há em mim? Como é que eu explico ele? Eu não explico. Vamos ficar quietos. Por que há tanto mal no mundo? Eu não importo, porque se eu morrer, o mundo vai continuar mal. Então, a pergunta, por que há mal no mundo, necessariamente apaga de você a consciência do mal que há em você. De que você não é capaz de contê-lo, de controlá-lo, de dominá-lo ou de eliminá-lo. Tá? Esse, vamos dizer, é a grande força do pensamento de Santo Agostinho acerca do pecado original. Cara, para de se perguntar por que há mal no mundo, se pergunta então por que há mal em você. Acha uma cura para esse aí. Em você. Não tem, né? Então, olha só, vamos mudar de assunto. Por que há bem no mundo? O que acontece quando a gente se pergunta por que há bem no mundo? Por que há beleza? O que é a beleza? É que, ao contrário, porque há uma afinidade tão grande entre a alma humana e a beleza, a bondade e a verdade, considerar a beleza, a bondade e a verdade que há no mundo faz surgir, vibrar dentro de você a raiz de beleza, bondade e verdade que está aí dentro também. Tem um efeito justamente contrário. E é esta percepção de que existe uma afinidade, talvez até mesmo uma identidade entre essa fonte da beleza, da bondade e da verdade que eu vejo aí fora e a que se alegra, ou que admira, ou que discerne aqui dentro. Uma puxa a outra.
E aí o que acontece? Quanto mais essa coisa dentro do ser humano, que tem afinidade com a beleza, a bondade e a verdade, quanto mais o sujeito nutre ela, ele percebe que ela afasta o mal da existência dele. E ele se torna melhor. E quando ele se torna melhor e o mal nele enfraquece, percebam isso, quando o mal em vocês enfraquece, o mal no mundo se distancia. É por isso que a experiência do santo e do místico acerca do mundo é completamente diferente da do homem comum. Porque quando ele alimenta essa pérola, ela enfraquece o mal que há nele. Ele percebe, caramba, eu não consigo enfraquecer, mas quando ela está forte, aqui, o mal enfraquece sozinho. Eu fico bom, eu fico até um cara legal. E aí o mal no mundo parece uma coisa tão distante. Tá? E tudo isso aí é para vocês poderem estudar esse negócio assim, e constatar se tem uma tradição mística no catolicismo e no protestantismo. Porque olha só, para você constatar a existência de uma tradição mística, constatar a existência de uma tradição mística não é constatar uma cadeia regular, elo a elo, de transmissão. Fulano foi discípulo do fulano, que foi discípulo do fulano, que foi discípulo do fulano. Porque cadeias contínuas degeneram. Apesar de serem contínuas. Tá claro isso aí? E não é isso que é a prova de que existe uma tradição mística. Prova de que existe uma tradição mística é você aprender a se alegrar com a beleza, a reverenciar a bondade e discernir a verdade e alimentar isso, e alimentar isso, e alimentar isso, até você olhar e ver, caramba, esse cara aqui, esse monge aqui, ele está falando disso aqui, ele está falando dessa fonte. Aí você ouve de um monge falando daquela fonte. Aí passa um tempo, uns meses, uns anos, e daí você acha um livro escrito 100 anos atrás por um outro místico. E aí você vê que ele está falando outras coisas um pouco diferentes, mas tem exatamente o mesmo sabor daquele monge com quem você conversou. E você percebe que tem alguma coisa ligando um cara ao outro aqui. E aí você lê um outro, mais 200 anos antes. E você percebe, caramba, esse cara está falando exatamente da mesma coisa. Isso é assim, porque deixa eu explicar para vocês. Tá? Talvez alguns de vocês, alguns católicos, tem alguns católicos hoje em dia, ou ortodoxos, que voltaram para o cristianismo, ou para o catolicismo, ou para a igreja evangélica, ou para a ortodoxa, pela leitura das obras do Guénon. E aí o cara ficou com um paradigma maçônico da espiritualidade. Transmissão iniciática é um negócio assim, não, tem um mestre que você vai numa sala especial, tá? Aí ele faz um gesto, tal, você entendeu? Não é assim. Nem toda tradição mística significa transmissão de uma graça eficaz
que conduz o sujeito à plenitude da vida mística, de uma geração para outra. Essa transmissão, ela às vezes é acompanhada de alguma atividade formal, às vezes ela é muito informal. Ela pode ser muito informal mesmo. Segundo, ela nem sempre é acompanhada, essa transmissão, nem sempre é acompanhada de um longo treinamento. Então, uma coisa é a transmissão da graça que vai pôr o sujeito naquele caminho. Veja bem que esse é o sentido original da palavra iniciação. Iniciação é um sujeito que confere a você uma graça que te põe no caminho. Outra coisa é o treinamento para tirar proveito da graça que um mestre pode te dar também. São duas coisas diferentes. Tá? Às vezes acontece delas serem transmitidas pela mesma pessoa, às vezes acontece de ser transmitida por várias pessoas. Então a gente tem a impressão, quando a gente lê o negócio, o sujeito lê o negócio transmissão e iniciação maçônica. Tem um mestre aqui, daí ele te dá a iniciação, daí ele que vai te dar todas as instruções da sua prática e não sei o quê. Olha, raramente esse negócio de vida mística ou de transmissão iniciática, raramente funciona assim. Existem ambientes que têm iniciações formais, existem ambientes que têm iniciações totalmente informais. E isso não é só assim, a gente fala isso, não, porque é só para a desculpa que no catolicismo é assim. Vai lá andar no Zen budismo para você ver como é que é. Vai lá no budismo tibetano para você ver como é que é. Não é assim. O pessoal pensa uma coisa muito simplificada. Nem no sufismo e no exicasmo, que você tem cadeias de transmissão bem formais, também não funciona exatamente assim. Só o que tem é que, não, olha, nessas coisas aí, no sufismo, o rito de iniciação é o rito formal. E no exicasmo, o ensinamento do método é uma prática formal. Tá? A iniciação é totalmente informal. É você olhar o cara e falar, esse cara é um starret. Esse cara, eu estou vendo nele, aqui, congregado na pessoa dele, essa fonte da verdade, bondade e beleza que eu sempre busquei. Aí ele não vai te dar uma iniciação, tipo, não tem uma iniciação assim formal. A iniciação vai ser você admitir isso e pedir para ele te ensinar. Aí o ensinamento do método será formal. Tá? Essa é a tendência no exicasmo. No sofismo, existe uma tendência até um pouco diferente. A iniciação, o rito de iniciação é muito formal. Não, o cara deu a iniciação ou não deu a iniciação. É geralmente acompanhado de certos gestos e certas palavras. 90% dos casos. E o ensinamento é menos formal. É muito incomum, são raros os mestres que dão um ensinamento formal de um método muito específico para todos os seus discípulos. Para cada um, não, fala desse jeito. Não, vai procurar o sheikh fulano. Isso aí você está precisando é com o outro sheikh. Tá? Aí o sheikh vai lá, ouve, conversa com ele. Tá? No catolicismo, sempre foi, né, mais ou menos informal assim.
Mas não é que não tem transmissão. O pessoal pensa assim, não. Pensa que Santo Inácio nasceu do repolho. A santidade do Santo Inácio nasceu sozinha. Não. Olha, por que eu não sei quem é o mestre dele? Cara, eu não sei quem é o mestre dele porque o cara não foi canonizado. Para cada santo que saiu por aí fazendo milagre, que todo mundo viu, teve um outro que fez 2, 3 milagres que ninguém viu. Só o pessoal que estava do lado dele. Com santidade, vale o ditado confucionista sobre médico. Vocês conhecem o ditado confucionista de médico? Então, assim, a filha do imperador chinês ficou doente. Aí o imperador chamou seus ministros e falou, chamem o melhor médico do país. Aí eles procuraram e acharam o médico mais célebre do país. E chamaram ele e falaram, olha, como nós estamos procurando, a filha do imperador está doente, e nós ouvimos falar que o senhor é o melhor médico do país, e nós gostaríamos que o senhor tratasse dela. E ele falou, olha, eu posso tratar dela, mas eu não sou o melhor médico do país. Não, eu conheço outro, doutor fulano, lá da minha província, ele é o médico mais famoso da província. Vai lá que ele é melhor do que eu. Daí foram lá procurar o outro. Aí o outro falou a mesma coisa, contaram a mesma história, ele, olha, eu posso ir lá tratar dela, mas eu não sou o melhor médico do país. Não? Quem é o melhor médico do país? Não, é um sujeito lá da minha aldeia. Ele é conhecido na vila como o melhor médico da vila. Vai lá falar com ele. Aí foram lá procurar o médico da vila. E daí ele falou, olha, eu posso tratar dela, mas eu não sou o melhor médico do país. Não? Quem é o melhor médico do país, então? É o meu vizinho, o sapateiro. É? Ele é o melhor médico do país? É. Ele cura as pessoas antes delas ficarem doentes. Ninguém conhece ele. Você entendeu? Tem muito santo que é assim. Tá? Olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O santo, a santidade do santo se manifestar evidentemente para o mundo, é um dom de Deus para o mundo. Você entendeu? Não é para o santo. É assim, olha, aqueles que são dele, de vez em quando ele compartilha com o mundo. A maioria ele guarda. E esses aí, falando desses aí, que o Cristo falou, olha, quem procura, acha. Ele não falou, não precisa procurar, não, porque eu vou mandar eles voando pelo céu, assim, para vocês verem eles brilhando. E daí você nem vai precisar procurar. Tá? De vez em quando, é porque assim, os santos, eles ficam, todos eles, pensando só em Deus, e de vez em quando eles olham para o mundo e pensam, puxa vida, como as pessoas estão sofrendo, meu Deus, faz uma coisa para ajudar elas. Aí, de vez em quando, Deus aceita, tá bom, eu vou deixar um de vocês aparecer para o mundo aí. O mundo vai bater em vocês pra caramba, e Deus não gosta disso, porque Deus ama os seus santos. Ele é zeloso, ele é ciumento. E aí, assim, tem uma linhagem lá, fica bem oculta ali. Não, de São Francisco até São Pedro de Alcântara, se destaca um a cada 2 gerações, não sei o quê. Mas teve uma linhagem contínua de ensinamento, de transmissão da santidade. Você entendeu? Daqueles que Deus preservou para ele e para os que queriam muito a santidade. Tá? Então o pessoal que fica aí pedindo, meu Deus, faz aparecer uns santos aí que fica fazendo milagre para as pessoas se converterem. Não, olha, você está pedindo a coisa errada,
E isso aí é muito egoísmo. O que tem que pedir, meu Deus, me ensina a me alegrar com a beleza, reverenciar a bondade, discernir a verdade. Muito, muito, muito. Porque se eu fizer isso, eu vou começar a reconhecer os sinais de santidade até eu achar os santos que vivem hoje. Olha só, pensa bem. Isso aí é que nem assim, querer. Você acha que o sujeito que é rico, ele tem que sair com um monte de dinheiro no bolso? O sujeito que é rico, ele guarda o dinheiro dele no banco. Por quê? Porque se ele ficar saindo com o dinheiro no bolso, as pessoas vão roubar. Você entendeu? A coisa que Deus mais preza nesse mundo é os santos. Não é os outros, não é a rapa. Para os outros ele falou, procura. Então, de vez em quando ele mostra um para falar, olha, mais uma chance para vocês. Então aqui, ó, tá aqui o São Padre Pio. O que vocês vão fazer com ele? Ficar caluniando ele, perseguindo ele, mandando ele ficar quieto. Tá, não sei para que você, é para isso que vocês querem que eu mostre mais um? Deu para entender? É a mesma coisa que ficar pedindo para o rico provar que ele é rico andando com a riqueza dele. Andando assim, não, anda com um carrinho de ouro, carregado de ouro atrás de você o tempo todo. Senão eu não acredito que você é rico. O que vai acontecer com ele? Vai ficar pobre. É claro que, olha só, veja bem, quando a gente fala desse negócio de, não, você aprender a prestar atenção enquanto você se alegra com a beleza, você reverencia a bondade, você discerne a verdade. E daí você vai fazendo isso, você vai ficar santo? Não, meu filho. Você vai fazendo isso, você vai ficando mais inteligente. Você vai fazendo isso sem preconceitos, sem cacoete, tá? Sem dar uma pseudo-explicação que você ainda não sabe, que você não conhece. Isso vai aumentando a sua sensibilidade para Deus, porque Deus é a fonte da verdade, da bondade e da beleza. Ele é a raiz desses fenômenos. É neles que ele se manifesta constantemente. Isso aí, se você fizer isso aí, a sua aspiração espiritual pode crescer a ponto de você falar, quer saber, cara? Eu vou começar a procurar rezar mais, jejuar mais, dar mais esmola para eu achar isso aí. Tá? Então, assim, não tenho uma prova de que, assim, olha, entre São Pedro de Alcântara e o Jean-Pierre Caussade, teve uma cadeia contínua de ensinamento, transmissão da vida mística. E eu estou falando de vida mística aqui no sentido pleno da palavra, porque vida mística no sentido pleno é exatamente equivalente do que o Guénon chamava lá de via iniciática. Quando ele faz a diferenciação entre vida iniciática e vida mística, é por causa da conotação que essa palavra mística tinha tomado na França naquela época. Lembra aquele negócio que inventaram no século XVIII, que religião é por sentimento?
Por causa de inventarem isso aí, surgiu toda uma vida mística do sentimento. Tá? E o que eu não percebeu, cara, isso aí não é bem o que eu tô procurando aqui, o que eu acho que é esse negócio de espiritualidade pura. E nesse ponto ele estava certo. No entanto, a palavra mística no cristianismo não significa essas coisas, essas manifestações secundárias e superficiais da devoção. É que se um cara tem devoção intensa, ele começa a experimentar fenômenos. Visão, sonho e tal. E isso aí acontece. E daí o Chico percebe, putz, eu não mando nesses fenômenos, eu preciso de uma pura passividade. O cara começa a inventar um negócio aí. Começa a surgir esse negócio de mística passiva. Tá? Se insistiu muito, muito, muito no século XVII, 17 não, 18, 19, 20. Não, na verdade, já no 17. Já no 16, para falar a verdade. Sobre que não, o sujeito tem que esperar passivamente os dons de Deus, os dons milagrosos. E começa com uma direção correta. Quer dizer, não, tem aquilo que isso aqui, olha, isso aqui é acidental à vida espiritual. Então o sujeito não deve procurar isso aqui. Porque são dons acidentais. Deus pode conceder para um e conceder diferente para o outro. Então você tem que ser passivo nisso aí. Mas tem um elemento da vida mística que é profundamente ativo. Tá? Santa Teresa não ficava sentada o dia todo esperando Deus mandar uma iluminação. Ela ficava dedicada à oração, à concentração, à meditação, ao serviço aos monjas o tempo todo. É uma vida de plena atividade. E isso aí é que é via mística no sentido integral. Tá? Um sinal característico dessa transmissão é o próprio contato que ela teve com São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, por meio de um breve contato, deu a ela um novo rumo espiritual. Olha, isso é, por definição, uma iniciação. Iniciação significa pôr no caminho. Ela estava procurando um negócio, São Pedro de Alcântara chegou lá, falou, é assim, assim, assim. Pá! Ela entrou numa direção. Isso é uma iniciação. Não teve uma transmissão formal. Não confunda iniciação com rito maçônico. Tá? A iniciação no cristianismo em geral tende a ser informal, assim como no budismo japonês, por exemplo. No budismo japonês, assim, não, aqui tem o batismo de budismo, você faz o seu batismo budista, você faz parte da comunidade budista. Aí você fica procurando o sentido da vida e não sei o quê, até que um dia você encontra um santo. Daí o santo joga uma pedra no bambu e ele te dá a iniciação. Pronto. Ele te bota no caminho. Entendeu? Iniciação significa pôr no caminho de realização espiritual. Pôr no caminho que vai permitir ao sujeito tirar pleno proveito da inteligência que ele já nutria para transformar a sua alma, para comprar o terreno. Tá claro isso aí?
Então é assim. Não é um negócio. Não confunda com um negócio escolar, pô. É assim, não, é uma transmissão real que pode acontecer até por carta. Tá? Os hindus, que são os maiores especialistas nesse negócio de iniciação, dizia que, olha, iniciação é fazer chocar um ovo. Existem 3 maneiras de fazer chocar um ovo. Então existem 3 tipos de iniciação. A iniciação da ave, a iniciação do peixe e a iniciação da tartaruga. A ave faz chocar os ovos pelo contato físico. Então existem iniciações que são transmitidas pelo contato físico com o santo. Tá? Do tipo daquela lá que o bem-aventurado Gil deu para o São Luís IX, com um abraço. Eles ficaram abraçados uns minutos. São Luís IX tinha falado várias vezes para o pessoal da corte deles que ele queria muito encontrar o Beato Gil para perguntar umas coisas para ele. E aí, quando eles se encontraram, eles se abraçaram em silêncio por uns minutos. E depois se separaram. E aí perguntaram para São Luís IX, mas o senhor não perguntou? Não precisa. Falou, não precisa. Então, iniciação da ave. Assim, a galinha choca os ovos sentando em cima dele. Aí fala, iniciação do peixe. O peixe choca os seus ovos olhando para eles. Então tem santo que inicia o outro pelo olhar. Então, os peixes, se vocês não sabem, eles ficam lá, eles botam os ovos e ficam lá olhando. Ele não fica sentado em cima, ele fica olhando. E tem a iniciação da tartaruga. Eles falavam, é só os mestres mais poderosos têm essa iniciação. A tartaruga põe os ovos e vai embora. E ela fica pensando neles. E ela faz com que eles se choquem, com que eles se abram pelo pensamento delas, pela concentração dela neles. Você entendeu? Então, assim, quando um santo, um místico real, encontra uma pessoa que tem potencial para a vida mística, quer dizer, ela está alimentando essa inteligência nela. E inteligência é isso. É a capacidade de alegrar-se com a beleza, de reverenciar o bem, e de discernir a verdade. Quando ela encontra essas pessoas, ela pode transmitir para elas uma graça que põe elas num caminho de superação espiritual pelo tato, pelo olhar, ou por pensar nelas. Tá entendendo? Isso é assim no hinduísmo, é assim no budismo, é assim no sufismo, é assim no cristianismo. A gente pensa, não, no cristianismo não é assim, santo é Deus manda do céu. Não, Deus mandou Jesus Cristo do céu, filho. Os santos tudo nasceram na terra. Todos. A única exceção sabida da história, que é tem muitos santos que você não sabe quem foi o diretor espiritual do sujeito, quem foi o sujeito que deu a iniciação para ele, quem é o sujeito que pôs ele naquele caminho. O único cara que na história, não, peraí, a gente sabe que esse cara não teve alguém que pôs ele no caminho.
que só com a alegria que ele sentia na beleza, ele achou o caminho. Porque foi isso que pôs São Francisco no caminho. A alegria que ele sentia com a beleza. Então alguém pode chegar e falar, não, mas a mística católica se caracteriza por não sei o que, o amor, o encontro, qualquer coisa que eu já li aí de tudo que o católico fala hoje, tudo isso aí é besteira. Ela se caracteriza exatamente pela mesma coisa que toda e qualquer mística. Pessoas que nutrem e alimentam a alegria com a beleza, a reverência à bondade, o discernimento da verdade. Quando elas encontram alguém que chegou a conhecer a fonte dessas três coisas, esse alguém ou vai apertar a mão delas, ou abraçá-las, ou beijá-las, ou olhar para elas, ou pensar nelas. E isso vai botar elas no caminho. Oi? Você está me ouvindo aí? Oi. Eu tinha uma pergunta. Opa. Tudo bem? O pessoal começou a fazer pergunta também. Então, na prática, assim, deu para entender bem o que você explicou, mas qual seria o passo para o católico, assim, qual o passo prático a seguir para o católico que está interessado realmente em se começar a seguir a vida mística? Quer dizer, ele é uma pessoa, estou pressupondo aí uma pessoa, né, que pratica a religião, vai na missa toda semana, confessa todo mês, reza o terço todo dia. O que ele deve fazer na prática? O que ele deve fazer na prática? A primeira e mais urgente coisa que ele tem que fazer é ter uma devoção à Santíssima Virgem. Uma devoção, quando eu digo ter uma devoção, não é que ele começa se sentindo bem na companhia da Santíssima Virgem. Ele pode se sentir profundamente envergonhado. Oi? Exatamente. Devoção no sentido de devotar-se mesmo. Né? Exatamente, de devotar-se, de rezar o terço ou rezar o rosário, de ouvir as antífonas marianas cantadas, aprender a cantar elas, ter prazer e alegria em cantar elas no final do dia, fazer o ângelus, lembrar dela, pensar nela, pedir a proteção dela, pedir a intercessão dela. Por quê? Porque a alegria dela na beleza, a reverência dela à bondade e o discernimento dela em relação à verdade eram perfeitos. Ela é o próprio modelo de vida mística. Ela é o próprio modelo de vida mística, exatamente. Entendi. Tá? Ela era perfeita nesses três elementos. Tá? De todas as pessoas que já nasceram, ela era aquela única que talvez tivesse algum direito a falar: ah, meu Deus, por que há tanto mal no mundo? E não falou, hein? Ela viu o mal. De frente. Ela encarou o mal na sua forma pura. E ela não falou isso. E ela olhou para o bem. Professor. Oi. Pode-se dizer também que esse tipo de iniciação formal pode vir das mãos da própria Santíssima Virgem? Olha só. Em casos muito excepcionais, mas como eu falei, não há nenhum caso comprovado na história. Ok. Não há nenhum caso comprovado na história. E vem cá, Gu. Oi. Essas consagrações formais à Santíssima Virgem, elas têm uma eficácia muito grande? Olha só. Existem consagrações compostas por grandes santos? Sim, sim. As consagrações formais, paralitúrgicas, né, à Santíssima Virgem, feitas formalmente, ritualmente, com um sacerdote
que ele mesmo tem a devoção à Santíssima Virgem, são muito boas. No entanto, o sujeito não deve dar preferência a elas sobre a devoção cotidiana, porque senão ele vai cair na tendência litúrgica do católico. E isso vai afastá-lo de Deus. Isso vai garantir a salvação depois da morte, mas vai dificultar a percepção de Deus nessa vida. Porque vai estar acompanhado de um preconceito da cabeça dele. Não de um simples amor espontâneo à liturgia. Entendi. O negócio seria mesmo o rosário mesmo, né? A força do negócio. Segunda coisa de extrema importância para o católico. Fuja das missas feias como o diabo foge da cruz. Fugir de missas feias. Exatamente. Os católicos têm a obrigação suprema, tá? De ir nas missas bonitas e se recusar a ir nas feias. Porque é isto que dá força para os padres que estão fazendo missas bonitas, que os bispos, quando eles verem que as missas bonitas estão enchendo, eles vão estimular as missas bonitas. Se você ficar indo na missa feia, porque a missa feia, de certa forma, pode ser chamada de missa blasfema também, né? Olha só, a missa feia contribui para uma dissonância na mente do sujeito, de ficar pensando apenas em quantidade de graça santificante e não em, toda uma preparação para se dar conta do que está acontecendo ali. Cria uma dissonância. E essa dissonância é um obstáculo para a santificação e para a vida mística. Um grande trapista do século XX, como é o nome dele? Austríaco, que foi para os Estados Unidos. Acho da geração logo posterior do Thomas Merton. Ele diz o seguinte: olha, meu filho, se você tá preocupado aí com a situação da igreja, filho, você tem que fazer o seguinte: você tem que começar a fazer a igreja bonita, você tem que começar a procurar a liturgia bonita, você não tem que começar a pensar em teologia, em doutrina. Você tem que começar a pensar em arte. Porque as pessoas não estão entendendo a doutrina, porque elas chegam lá e é tudo feio. E quando é tudo feio, torce a mente do sujeito. Quer dizer, uma vez um monge beneditino falou para mim: o ser humano se transforma naquilo que ele cultua. Naquilo que ele cultua, exatamente. Tá? Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Padre, sacerdote, presbítero não tem poder nenhum na igreja. Ele tem menos poder do que fiel. Quem manda em tudo é bispo. E bispo é assim: qual é a igreja que está enchendo? É a do rock de Jesus? Então eu quero mais padre que faz rock do Jesus. A que está enchendo é a que tem canto gregoriano? Então eu quero mais canto gregoriano. Tá? Eu conheci uma família que andava 4 km na rodovia, mais 3 km de estrada de terra para assistir missa bonita. Católico aí não, tem que sair 2 horas de carro, ele já fica: não, eu vou aqui na do bairro que tá bom. Católico é um safado, viu? É sem vergonha. Sem vergonha. Se demorar 3 horas, 4 horas no domingo para você chegar na missa boa, que sai 4 horas, pô! Você vai estar, primeiro, participando de uma missa, de uma liturgia, né, que favorece a consonância dos elementos da sua alma. Segundo, você está dando força para os bons padres.
E você também tem até aquele elemento de você tá honrando Deus mais devidamente, né? Também. Exatamente, você está honrando Deus mais devidamente. Segundo, você está fazendo um pouquinho de sacrifício. Nossa! Para ganhar o céu. Tá? E a resposta de todo mundo é: mas não dá ânimo, não sei o que. Puxa vida, se fosse para ganhar um bilhete de loteria, eu aposto que andava 10 horas. Professor, Opa, geralmente esse pensamento do que não vale a pena ir na missa bonita e ir em qualquer missa é justamente do cara que não aprecia a beleza, né? é do cara que não aprecia a beleza e se baseia na noção puramente quantitativa da graça sacramental. Não, mas essa aqui é válida. Ela tem a mesma dose de graça sacramental que a outra. Só que sim, João, você está tomando uma medicina. Tem um som aí. Ô, Gugu, Oi. e no caso do rito bizantino, por exemplo, eu tenho assistido aqui em Curitiba a missa aos domingos na Igreja Católica Ucraniana. Faz muito bem. Na Católica. E lá, assim, em ucraniano, né, mesmo, porque tem o coral, né, e a igreja é linda também. Né? Faz muito bem. Mas, por exemplo, em uma cidade como Brasília, que você, na verdade, não tem igrejas, né, aquelas coisas quadradinhas, você não tem nada, é uma igreja árida, né. Você perde muito na beleza, no entanto, você, em algumas paróquias, você consegue assistir boas missas, ou missas bonitas, né. Sabe? Algum católico vai ver. Faz um site, faz um blog, faz uma página no Facebook. Endereços de missas belas. Vamos apoiar a beleza na missa. Então, assim, o sujeito pensa. Quem que tá com o som aí? O sujeito pensa assim, o raciocínio dele é quantitativo e não qualitativo. Assim, na missa feia, mas válida, eu recebo a mesma dose de graça sacramental. Meu filho, tá? O seu raciocínio é semelhante ao raciocínio do homem que pensa o seguinte: olha, tanto faz eu comer um prato de comida bem feito ou mal feito, porque as vitaminas são as mesmas. Então eu vou comer um mal feito. Só que é o seguinte, nesse prato mal feito, está vindo um veneno para a sua alma. Então, junto com o remédio, você está tomando veneno. Você entendeu? Então, assim, no final tem um monte de graça santificante aí, só não tem uma alma para ser santificada. Aliás, viu, Gu? Oi. Aliás, essa analogia é tão perfeita, essa analogia da comida é tão perfeita, que até a medicina comprova que uma comida mais saborosa vai operar no seu cérebro uma facilidade para você depois para você digerir melhor, para você absorver melhor a comida. Justamente isso. Que até na medicina é assim. O cara que recebe o mesmo tratamento, mas ele é amparado pelo carinho da família, ele tem fé, ele reza, ele cura mais rápido, ele cura melhor, com o mesmo remédio. Então, meu filho, graça sacramental, a graça do sacramento é remédio. Mas se você toma junto com veneno, não adianta muito. Tá? Então, primeiro, devoção à Santíssima Virgem. Segundo, parar de frescura, parar de pensar em termos quantitativos e pensar em termos qualitativos. Tá? Só uma coisa, Gu, isso quer dizer o seguinte: melhor ir numa missa boa uma vez por semana do que ir na ruim todo dia, né? Mas infinitamente melhor. É melhor ficar em casa, não ir na missa ruim, ficar em casa e rezar o terço em casa. É evidente. E no domingo, graças a Deus, ainda existe domingo, né? Provavelmente não por muito tempo, porque
a gente já sabe que no comunismo o que importa é produzir, e daqui a pouco o que você vai estar ganhando com 5 dias de trabalho não vai dar para sustentar a família, você vai ter que estar, né, no domingo rodando a bolsinha na rua para alimentar os filhos. Porque é assim que acontece nos países comunistas. Então, enquanto ainda tem domingo, usa ele, pô. Mesmo que tenha que gastar várias horas para chegar, né? Mesmo que tenha que gastar várias horas. Terceira coisa, um profundo realismo quanto à beleza, a bondade e a verdade. Quando você se alegra com uma beleza, observe, repouse nessa percepção. Não comece imediatamente, não, é explicar. Não, essa pessoa é bonita, beleza, é por causa da simetria dos traços. Cala a boca, burro! Cala a boca, burro! Manda muitos cala a boca, burro, para você mesmo. Para que outros não tenham que fazê-lo por você. Repousa e se pergunta, da onde veio? Para onde foi? E perceba, não sei. Mas passou por aqui. Quando a bondade gerar reverência e admiração. A mesma coisa. O que é isso? Da onde veio? Para onde foi? Eu vou dizer para você, enquanto você tiver uma respostinha mental aí na sua cabecinha, é porque você não sabe de nada. É falsa. É cacuete. É cacuete, e se ele for muito forte, você precisa de um professor de filosofia para te ensinar que é cacuete. É mais ou menos que nem eu tive um professor de canto gregoriano que dizia isso. Ele falava assim, tem gente, você vai ter aula, às vezes você pode ter aula com um monge, ele vai te dar aula de canto gregoriano, e daí ele vai chegar, não, porque a tradição gregoriana, a história do canto gregoriano, e blá 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 blá. Daí ele falava o seguinte, esses caras têm que parar com viadagem e começar a simplesmente cala a boca e abre o ouvido, e escuta o canto gregoriano que você vai entender por que ele é melhor do que o outro. Então saiba, eu vou dizer para vocês a verdade sobre essas coisas. Beleza, bondade e verdade são atributos transcendentais. Isso quer dizer que a sua origem real, a sua causa real é Deus. E os instrumentos de manifestação dessas três coisas podem ser inúmeros. Toda vez que você dá uma explicação e você fala, e o que você acha aí, que você diagnostica aí, não é um negócio infinito,